bato um papo agora com José Carlos Bongiovanni, médico cirurgião ortopedista, professor adjunto da Unifesp EPM, Universidade Federal de São Paulo e Faculdade Paulista, Escola Paulista de Medicina, chefe do setor de alongamento e reconstrução óssea deste Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp. Ele é professor titular da disciplina de ortopedia da Universidade de Mogi das Cruzes e atualmente é o presidente do Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Dr. José Carlos Bongiovanni traz para a gente hoje, no nosso Medicina Informativa e Preventiva, o assunto é deformidades dos membros inferiores. Pois bem, doutor, é um prazer enorme estar contigo no programa, trazê-lo de tão longe para estar conosco. Você sabe que a nossa TV, a TV Tropical, a CNT, tem um raio de cobertura e uma penetração grande, enorme. Nós estamos sendo assistidos agora em Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Cianorte, norte todo do estado do Paraná, sul de São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul. Portanto, é muito importante aquilo que nós vamos falar agora, porque muita gente vai querer saber se tem conserto ou não. Tá certo, boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar novamente aqui e tentar elucidar esse assunto que hoje está em foco, que são as correções das deformidades, sejam elas adquiridas ou congênitas dos membros, ou tanto os membros inferiores quanto os membros superiores. Agora, você tem como ilustrar para a gente e mostrar a correção de deformidades, como ela é feita e qual é o resultado? Sim. Veja bem, então existem vários métodos que podem corrigir umas deformidades. Os métodos convencionais, cirúrgicos convencionais, e o método de fixação externa, em que você contempla, além de conseguir a correção da deformidade, também fazer outras correções, como, por exemplo, concomitantemente, você corrigir uma discrepância, um membro ou um segmento que está deformado e ao mesmo tempo que está encurtado, então você consegue contemplar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, então, através da fixação externa, esse indivíduo ele teve uma fratura, e teve essa deformidade. Está vendo? A perna dele está mais curta e deformada, está arqueada, isso porque o osso consolidou externamente. Então nós implantamos este aparelho, que é um fixador externo, ele é implantado na perna do indivíduo e vai ao mesmo tempo que vai endireitando a perna desse indivíduo, ele vai fazendo o alongamento, está vendo aqui, olha, do meio aqui, onde está o alongamento. E aqui, então, que mostra o indivíduo antes e depois do tratamento. Quer dizer que esse aparelho é 2 em 1. Isso, ele consegue contemplar as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui antes, a seta está mostrando essa setinha, ele com a perna torta e encurtada, e aqui então, depois do resultado final. Antes aqui o raio-x torta e aqui depois de alongado e feita a correção do encurtamento. Vamos mostrar aqui outros casos, que são mais complexos, em que nós podemos ver, olha aqui, por exemplo, essa mocinha, essa menina, que tinha uma deformidade, isso é causado por uma doença, que é o raquitismo. O quê? O raquitismo, uma doença que leva durante a vida. Essa menina tinha um problema renal, uma doença renal, e que levava então um problema da vitamina D, e com isso leva a uma deformidade óssea. Então vocês veem ela aqui antes, tá vendo aqui? A colocação do aparelho na perna direita, depois na perna esquerda, e após a correção, ela com as pernas equalizadas. Veja essa senhora aqui, isso aqui é uma deformidade adquirida, foi após um trauma, e ela teve uma deformidade dos joelhos, e aqui do lado esquerdo, a perna torta e encurtada, tá vendo? Então, ao mesmo tempo que você vai, aqui você implanta o aparelho, aqui do lado direito é possível se ver então a implantação, e ao mesmo tempo então que se corrige. Então vem aqui a foto dela do lado esquerdo antes da correção e no centro após a correção. Esse rapaz,
Vocês estão vendo? Uma grande deformidade, isso é um problema endócrino, uma doença endocrinológica, que levou a uma alteração da cartilagem de crescimento e essa deformidade muito grande. Ele tinha muita dificuldade para andar, né, para ele poder caminhar, ele precisava fazer dessa maneira, então implantados os aparelhos. Lógico, isso demora um tempo, como eu já disse numa reportagem anterior, né, demora às vezes meses. Esse rapaz foi até muito rápido o tratamento, em questão de 3, 4 meses. Então ele aqui antes e depois da correção, né? E assim por diante, até casos mais complexos, né, como por exemplo, essa moça, por exemplo, né, que dá para dar um foco. Então vocês veem, a grande deformidade, ela teve um problema de um trauma na coluna raquimedular com repercussão para o membro de uma certa paralisia que levou a uma deformidade da perna esquerda, tá vendo? Uma grande deformidade lateral e posterior. Ela tinha uma grande dificuldade para caminhar. Então aqui a implantação do aparelho, né, vocês veem que já realinhou e já ela tinha um encurtamento, então concomitante, e antes e depois da correção. Então vocês veem a correção que foi possível, né? Assim como, por exemplo, coisas mais complexas. Por exemplo, isso aqui é uma doença familiar, né? É mãe e filha que tem uma baixa estatura, né, e um encurtamento muito grande das pernas e uma deformidade muito complexa. É um arco? Isso, é uma deformidade que dificulta muito, né, esse indivíduo a deambular, ele andar. Então, você veja que você vai fazendo, então primeiro de um lado está sendo feito tanto na mãe quanto na filha, né? Tá? As correções múltiplas, né, que são realizadas, né? Aqui vocês podem ver a menina antes, durante o tratamento e no final, depois que ela terminou. Aqui ainda está numa fase de reabilitação em que ela está sendo iniciando a marcha, né? Sem os aparelhos, já com os ossos todos consolidados, né? E aqui a mãe também, né? Antes, durante, no meio aqui que vocês podem ver, e no final. E aqui as duas, então, antes e depois. Logicamente que a correção, o objetivo principal é corrigir as deformidades. Mas a técnica permite que, além de corrigir, você também promova o alongamento. Esses indivíduos que têm muito baixa estatura poderão, além dessa correção, também ser beneficiado com o alongamento. Então, a esquerda antes e depois, né? Essa menina, por exemplo, né, com essa grande deformidade, esse grande encurtamento, né, uma dificuldade muito grande para caminhar, né, e que você consegue, então, através do alongamento. Vocês vejam, essa aqui é a primeira fase. Nós estamos corrigindo de um lado, só de corrigir as deformidades, vocês veem do outro lado o quanto ela já cresceu, né? O quanto foi possível, quer dizer, aumentar a estatura dessa menina corrigindo essa deformidade, né? Podemos mostrar aqui, para finalizar, que o tempo é curto, uma coisa também muito importante, que são as correções a níveis do pé, né? A gente sabe que muitas doenças adquiridas, né, e congênitas do pé, né, muitas vezes não são tratadas porque se desconhece o pessoal está me perguntando através do meu ponto eletrônico o seguinte: no caso dessa mãe e filha com essa deformidade, é possível que a filha da filha, ou seja, a neta desta senhora, possa ter essa deformidade? Sim, é possível, tanto que é necessário, tá certo, um estudo, tá certo, genético desse tipo de indivíduos, para que os descendentes, tá certo, não corram esse risco de vir a ter esse tipo de deformidades, né? Bom, pé. O pé. Então, veja bem, o pé é uma estrutura importante, ele não dá muito valor, mas é ele que sustenta o nosso corpo, ele que faz com que nós nos desloquemos, né? E muitas vezes existem determinadas deformidades, né, que são quase que, principalmente no indivíduo mais adulto, quase que impossíveis de ser corrigidas, né? Então, esse método, ele contempla essa possibilidade, né? Então, vou tentar mostrar aqui, por exemplo, olha, vocês veem, esse aqui é um menino de 12 anos de idade, que tem um pé direito normal e o outro torto. Quer dizer,
Essas patologias, normalmente, elas podem ser tratadas com a criança pequena, quando nasce. Até 1 ano de idade, você já pode ser corrigido. Corrigir, se você tiver essa oportunidade, que muitos pacientes não têm essa possibilidade, né? Nos nossos serviços, às vezes as dificuldades ambulatoriais e de cirurgia não permite. O indivíduo chega numa idade como essa, de 12 anos, com essa perna curta e com o pé deformado, como vocês estão vendo, né? Pé torto congênito, que nós chamamos, né? É de um lado só. Vocês estão vendo, às vezes atinge os 2 pés. Então você faz ao mesmo tempo a correção do pé, então lá do lado direito, lá dá para se ver o pé sendo corrigido, e ao mesmo tempo a perna ser alongada, porque essa perna também era mais curta. Então aqui vocês veem o pé antes, né? E aqui à direita, depois de corrigido. Né? Tá? Essa aqui é uma outra menina, né? Também sendo antes, está vendo aqui? Antes, à esquerda e depois de corrigido. Né? Aqui uma outra paciente também, tá? Sendo corrigida. E pés mais inveterados, como esse daqui, por exemplo. Nós estamos vendo uma vista por trás. Deixa eu pegar um outro caso, mas esse aqui, por exemplo. Um paciente de 28 anos, né? Que praticamente, pelos nossos métodos convencionais, é quase que impossível tratar um pé desse. Né? Está vendo a posição dos 2 pés? Né? Praticamente ele pisa com o dorso quase que da perna. Né? O pé está todo deslocado. Né? Então, lógico, isso é um tratamento prolongado, às vezes demora aí 6, 8 meses, até mais o tratamento. Então trata de um lado, um pé de um lado, como vocês estão vendo aqui, depois do outro, até esse resultado final. Lógico que o resultado, né, tem algumas restrições, né? Então, mas mesmo assim é favorável, o paciente sempre se sente bem, porque ele não conseguia nem colocar um calçado, né? E hoje se conseguiu corrigir e alongar. Você está vendo? O pé dele é um pé alongado, né? Antes, como era antes, e depois. Certo. Depois ainda tem alguma deformidade, ainda existe sim alguma pequena deformidade, mas o benefício que esse paciente obteve através de se deixar esse pé plantígrado, né, na posição para ele apoiar, foi muito grande. Por isso que eu me lembro quando era criança, que a gente via muitas pessoas, adultos, homens, que tinham os pés tortos e usavam umas botinhas que eram feitas especiais para a pessoa com deformidade, né? São esses pés. São esses pés. São esses pés, né? Então, veja bem, esse tipo de paciente que nasce com o pé torto congênito, né? Felizmente, quando eles são acompanhados desde o nascimento, normalmente até 1 ano de idade, esses pés já estão corrigidos. Ficam direitinhos. Estão corrigidos, se fazendo gessinhos, né, tratamento ambulatorial, às vezes pequenas cirurgias são necessárias. Mas muitas vezes, tá, principalmente no nosso meio, no nosso país, os pacientes não têm oportunidade, não têm acesso e chegam muitas vezes numa idade já ou juvenil ou adulta, né, com o pé inveterado, numa posição muito desfavorável para ele calçar, né, para ele poder se deambular. Os indivíduos eles têm dificuldades para andar. Então, esse método dá essa oportunidade, né, apesar de ser um método de uma certa dificuldade para o paciente, porque é demorado. Como eu disse, às vezes no indivíduo adulto, pode chegar até 1 ano o tratamento de uma correção de um pé desse, porque é um tratamento lento e progressivo, né? E o paciente tem que estar, vamos dizer, preparado para isso. Mas que bom que, graças a Deus, nós temos aí a parte científica acelerada, nós temos pessoas e profissionais da área da saúde, como é você e como muitos milhares de médicos aí, que, na verdade, se predispõem a, com muito amor, pesquisar, estudar e cuidar desses pacientes. Parabéns, doutor. Sem dúvida, né? Chamar a atenção que esse método hoje, que está muito desenvolvido no mundo inteiro, né? No Brasil, ele teve um progresso muito grande. Hoje, nós temos vários centros em que se pratica esse método. Aqui no norte do Paraná, aqui em Londrina, algumas cidades aqui do norte do Paraná, existem colegas competentes, né? Aqui na Universidade de Londrina, né? Na UEL e outros colegas aqui da região que já praticam bem esse método, né? Que foram procurar conhecimentos nos grandes centros, em São Paulo e fora também do país. Hoje o Brasil
nesse setor muito respeitado por aquilo que nós brasileiros fazemos, né? E que hoje nós contribuímos muito, porque nós temos muitas patologias que existem aqui no nosso meio e que eles não têm, os americanos, os europeus, etc. E com isso algumas doenças que são comuns, que são da nossa região, do nosso país, e com isso então nós podemos contribuir mundialmente. E aqui no norte do Paraná existem alguns serviços, né, tá? Vários serviços, digo alguns não, vários serviços de alguns colegas que já praticam muito bem o método de correções de deformidades, de alongamento ósseo, e para nós isso é uma coisa muito feliz, nós que somos um dos pioneiros, né? Então, algumas pessoas que iniciaram esse método, nós estamos incluídos no meio dessas pessoas, e para nós é muito gratificante saber que depois de um certo tempo conseguiu-se dentro do Brasil vários setores, vários estados, hoje vários estados brasileiros, colegas que trabalham muito bem e que fazem o método. Muito bom poder estar contigo, quero estar mais vezes e eu tenho certeza que o meu público também quer, tá? Assuma esse compromisso? Quero uma foto. Assumimos, estamos à disposição. Senão não toma café. Para esclarecimentos, né? E depois tomar o café Itamaraty, que sempre é mandado para mim lá para São Paulo, e legal. Eu só tomo o café Itamaraty. A Itamaraty já sabe o caminho certo. Certo. É verdade.